Olá, sejam bem-vindos. O Brasil atingiu a marca de mais de 488 mil mortes. Para ser mais exato, até a véspera da gravação deste programa, 488.872 pessoas morreram por causa da Covid-19. Por este motivo, as questões sociais nunca foram tão importantes na história como estão sendo agora. A pandemia não atinge apenas a saúde da população. As mazelas da população foram agravadas. Este é entre aspas, uma criação do Departamento de Comunicação do Sindsaúde Bahia. A assistência social em tempo de pandemia é o assunto dessa edição. E nossa convidada é a diretora do Sindsaúde Bahia e também assistente social, Joana Evangelista. Joana, muito obrigado por estar aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda ao Entre Aspas. Obrigada, eu também. Fico muito feliz por estar aqui. Falar da saúde da população é muito importante para nós. E para a gravação deste programa, todas as medidas de segurança contra a Covid-19 foram tomadas para estarmos conversando sem máscaras. Joana, o assistente social atua em diversas áreas, incluindo a saúde, que está tão abalada, tão afetada pela pandemia, neste momento tão difícil. Como está o trabalho do assistente social neste momento complicado? Igual a outros membros, da área de saúde, o assistente social também está exposto, está cansado, está desgastado, até porque nós trabalhamos com a efetivação de direitos e temos que estar também orientando a população e sofrendo, na verdade, junto com a população, porque saúde não é só o bem-estar físico e mental. Para que tenha o bem-estar físico e mental, é necessário outras coisas que interferem nisso, como habitação, então, alimentação, como a mãe ser e não tem o que dar ao seu filho, ou à sua filha, ou os membros da família. Muita gente deixou de trabalhar, aquele vendedor do cafezinho, aquele trabalho informal do dia a dia em que ele levava o dinheiro para casa, ele saía de manhã para vender e levar o dinheiro todo dia que ele colocou para casa, não está acontecendo. E isso tem interferido principalmente na saúde mental da população. E para vocês, assistente social, o trabalho está tão exaustivo como a gente vê e percebe para os trabalhadores da saúde? Lógico, bem maior, Porque o assistente social, ele, apesar de ser um profissional da área de saúde, ele também é um ser humano. Então ele sofre também com todas as dificuldades que o paciente, o usuário ou a família sofre. Tem que, principalmente pacientes de Covid, o pessoal que trabalha nessa área de Covid-19, tem aquela questão do trabalho de dar orientação à família, tem a família que não pode, da escuta, porque a família não pode visitar, porque você tem que explicar o porquê não pode acompanhar, e esse transtorno todo que afeta a população, também afeta os profissionais que têm que se fingir de forte, porque ali ele é o profissional, Ele que tem que estar ali para amparar aquela família e dar notícias. Então a notícia tem que ser os boletins, tem que ser boletins via telefone, que vem com o médico e principalmente orientar a família nesse sentido. Imagino que neste momento esse trabalho não esteja sendo nada agradável para vocês, até é mais difícil do que vocês imaginavam. É mais difícil do que muita gente imagina, Que o papel do assistente social nesse momento é muito difícil, gente, é muito difícil. Porque ele tem que acalentar e às vezes, na maioria das vezes, é difícil acalentar quando você também está vivenciando morte o tempo todo. Está vivenciando notícias desagradáveis, que são essas notícias do quadro grave do paciente, que na verdade quem tem que passar o boletim é o médico, mas o assistente social também acompanha tudo isso. E na pandemia, não só a questão da saúde se agravou. Teve o agravamento da pobreza, as dificuldades de acesso aos serviços públicos, principalmente ao serviço de saúde, com o agravamento da violência doméstica, que se tornaram problemas ainda mais evidentes com a pandemia. Como lidar com essas situações que ganharam ainda mais forças? Pois é. Essa é uma das piores questões, porque é a parte que atinge principalmente a saúde mental. A violência doméstica, as mulheres em casa, filhos, todo mundo em casa, num período muito longo, sem opção do que fazer, sem opção para ir, com dificuldades, veio a questão econômica, que são as dificuldades financeiras, como a gente conversou antes. Se ele não trabalha, se ele não leva o dinheiro para casa, falta alimento. Se falta alimento, gera estresse e aí gera um número maior de violência. Então é óbvio que
o assistente social também, que tem que fazer esses, a depender da sua área de atuação, tem que fazer também as orientações nesse sentido. Tem a questão da população, a população negra, que na verdade são os mais atingidos por tudo isso, que tem condições às vezes de trabalho inferiores, né? Infelizmente ainda vivenciamos tudo isso, mas o assistente social tem buscado forças para seguir nessa orientação. E aqui na Bahia, Salvador, os assistentes sociais estão conseguindo chegar até essas populações, tomar as medidas necessárias para reduzir as mazelas causadas pela pandemia? Nem sempre, porque tem a questão da acessibilidade, tem a questão de ir até o usuário, ou o paciente, ou o cliente, porque existe a questão da pandemia mesmo, né, preservação do profissional, mas na medida do possível, a depender da sua área de atuação, ele tem feito o seu papel, tem tentado estimular e principalmente orientar a população aos seus direitos, que esse é um grande papel nosso, que é a efetivação dos direitos do usuário. Por outro lado, tem a dificuldade de acessibilidade desses usuários aos serviços de saúde. Por um lado, ele tem medo de ir até as UPAs, as unidades, porque tem medo de se contaminar com o Covid. Né? Por outro lado, é a própria dificuldade mesmo em achar consulta, em marcar, em conseguir ficha para essas consultas. Ainda continua sendo um grande problema para a população. Joana, a gente continua debatendo este assunto logo depois do intervalo. O Entre Aspas volta já. Estamos de volta com o Entre Aspas. O nosso tema hoje é assistência social durante a pandemia. A nossa convidada é assistente social e também diretora do Centro de Saúde Bahia, Joana Evangelista. Joana, no outro intervalo a gente falou muito das mazelas, né, que a pandemia tem causado à população e às famílias. Durante esse trabalho da assistência social, seja nas entidades de saúde ou diretamente com as famílias, nas residências ou no centro de atendimento, vocês perceberam que a saúde mental da população realmente sofreu agravamento, piorou ou está com algum problema devido à pandemia? Bastante. A saúde mental da população tem sido totalmente abalada, a população está doente, não só com a pandemia, que infelizmente estamos atravessando, mas isso é consequência, inclusive, da pandemia, né? É um estresse muito grande, como a gente falou, a questão da convivência o tempo todo dentro de casa, sem atividade, sem escola, né? Que a gente acha que realmente não tem condições ainda de ir para as aulas, mas isso gera problemas sérios e o que é pior, né? A questão da acessibilidade para esses atendimentos e que a população tem dificuldade para esses atendimentos, que é psicologia, que são os CAPs, para atendimento. Existe até
orientação para atendimentos para os profissionais. Mas, mesmo com a orientação que existe para a população em geral, que não são profissionais, essas pessoas têm dificuldade de acesso para atendimento psicológico. E isso é grave. Você acabou de falar em orientações. Quando vocês chegam com assistente social a uma família que perdeu um ente querido por causa da pandemia, ou nas casas das famílias que estão convivendo com diversos problemas, que tipo de orientações vocês levam? Tudo depende do que vamos encontrar. Na verdade, é uma caixinha de surpresa, né? A depender da área de atuação, que essa não é a minha área de atuação, mas a depender da área de atuação do profissional, tudo vai depender do que ele vai encontrar. Porque na maioria das vezes, eles não vão à casa com o óbito. O óbito, na verdade, acontece nas unidades, né? Na UPA, nos hospitais, e às vezes quem vai até as casas são o SAMU, e o SAMU não vai com assistente social. Então a orientação vem a partir das unidades. Dentro das unidades, a orientação é em relação a sepultamento, né? Se for o caso, dar aquele apoio psicológico e principalmente a escuta qualificada. O profissional assistente social trabalha com escuta qualificada. E isso é importante, porque a população precisa ser ouvida. Muitas vezes, não só em questões de óbito, você só parar dentro da unidade, escutar o paciente, escutar a família, você já é uma terapia, né? Escutar. E porque a população lá fora falta tudo, ele sente falta de tudo. Então ele chega na unidade, às vezes ele só encontra um porteiro, não desfazendo do profissional. Mas ele não chega até um profissional e chega e lhe diz, não tem vaga, não tem ficha. E ele vai 2, 3 vezes, é lógico que ele termina adoecendo, piorando a situação de saúde dele. Mas se ele encontra um profissional que vai dizer o não, mas um não adequado, porque o melhor disso é saber dizer o não. É poder ouvir, é poder escutar e orientar corretamente essa família, esse usuário. Que vocês, assistentes sociais, acabam fazendo o papel de psicólogo nesse momento para tentar acalmar e amenizar a situação da população. Também, porque é uma equipe, né? A psicologia também faz parte da equipe de saúde, e aí cada um vai fazendo uma etapa. Vai fazendo devagarinho a sua etapa, fazendo o seu papel. E vocês, assistentes sociais, como se sentem nesse momento? Porque vocês têm que ter acesso à família, têm que ir na localidade, têm que ir na unidade de saúde, não estão com certo receio de serem contaminados. Como está sendo conviver com isso? Bem, a depender da atuação desse profissional, e a depender das medidas no momento, né, do governo, do estado e da prefeitura, que pode ou que não pode, se tiver liberado para ir, a depender da atuação e da unidade de atuação, do setor de atuação desse profissional, ele vai com medidas, vai com máscara, levou um período suspenso, vai com máscara e toma todos os cuidados. É óbvio que esse medo a gente tem em qualquer lugar, a gente tem tanto é que a gente se precaveu aqui, a gente tem esse medo de unidade hospitalar, tem em qualquer lugar hoje, a gente pode ser contaminado com a pandemia, então a gente tem sempre que trabalhar e atuar, né, na prevenção. E tem acontecido visitas domiciliares? E se acontece, de que forma estão sendo feitas para evitar novas contaminações? A maioria dos casos de visita domiciliar com o assistente social é o pessoal que trabalha na área de ação social, na Secretaria de Ação Social. Então, nos casos de desmoronamento, aí vai fazer o levantamento, né, dos casos, vai visitar as famílias, especificamente nesses casos. Não é comum o assistente social ir fazer visita domiciliar, não é uma coisa comum. Depende da sua área de atuação. E aqui a maioria dos assistentes sociais faz essas visitas. E também visita para a questão de adoção, entendeu? Mas no período só estão indo nos casos de desmoronamento, essas coisas, essas tragédias que acontecem, que é necessário fazer o levantamento. Nos casos, então, de extrema necessidade, vamos dizer assim. Isso. O nosso tema, assistência social em tempo de pandemia, volta a ser discutido depois do intervalo. Entre aspas, retorna em instantes.
O Entre Aspas está de volta, hoje com o tema Assistência Social em Tempo de Pandemia. A nossa convidada é a diretora do Sind Saúde Bahia, assistente social, Joana Evangelista. Joana, essa pandemia ela tem causado diversos e grandes efeitos na vida de todos. Sobra a evidência de que a população mais pobre é que está mais sujeita aos impactos, tanto da crise econômica quanto de saúde pública. Neste momento, essa informação é a mais correta, você concorda? Concordo, é a mais correta. Até porque a população negra também tem a questão das comorbidades, né? Então ela já é propensa, infelizmente, a algumas doenças como hipertensão, diabetes, anemia falciforme. E o Covid-19 ele complica mais em pacientes com comorbidades, é óbvio, isso é claro. E o número da população negra também nas pesquisas atingido é bem maior. No início da pandemia, quando a população negra dizia que 1 em cada 3 mortos, né, 1 era negro. Você que trabalha no hospital, convive diretamente com as famílias, essa proporção, você acredita que ainda se mantém? Eu não sei exatamente 1 em cada 3, mas as pesquisas mostram que ainda é a população negra que é mais acometida. E quando você fala da questão da população mais pobre, na verdade é a questão de renda, alimentação, desnutrição, e isso contribui para Covid e outras doenças. O que falta neste momento? A elaboração de mais projetos ou efetivação de projetos que já existem, uma nova avaliação de políticas públicas, interferências mais eficazes na dinâmica das relações sociais? O que falta? Efetivação, na verdade, das políticas públicas. A gente precisa cobrar essas políticas públicas, porque a efetivação de direitos é você dizer à população que ela tem direito à saúde, à habitação, ela tem direito a... Como ela tem direito à saúde? Ela tem direito a ir no posto, marcar a consulta dela, mas por que ela vai e não consegue consulta, porque ela vai e não consegue marcar, não consegue agendar? Então é efetivação de direitos. É hoje isso que precisa ser cobrado. É isso que a população precisa. Mais orientações também, que ela possa ser orientada, porque você diz, e tenha direito à habitação, saúde, alimentação. Você diz, tem que ter higiene, tem que lavar as mãos. Uma das prevenções do Covid é lavar a mão, passar álcool gel e lavar a mão. E mora em condições. Em subhabitação, a casa não tem água, você chega e você vê, inclusive, passando a TV. Nós estamos sem água há tanto tempo e se recorre, se pede aos poderes públicos, nada tem. Então, é efetivação de direitos. É preciso validar para que essa população tenha minimamente condições de vida. E isso tudo junto, unindo tudo, se reflete aonde? Um único ponto: saúde. Saúde. Tudo leva à saúde. Habitação, alimentação, saúde mental, precisa, tudo isso leva à saúde. Educação, leva à saúde. Então, como eu disse no princípio, na abertura do programa, as questões sociais e o trabalho dos assistentes sociais, do assistente social nunca foi tão importante quanto agora. Com certeza, com certeza. Nós continuamos trabalhando efetivamente na efetivação de direitos, orientando a população, em todo lugar. Você tem que saber orientar e direcionar essa população para que ela aprenda a exigir os seus direitos. Porque você só sabe que você tem direitos se você aprende que você tem direitos. Então você tem que direcionar essa população e orientar quanto à efetivação de direitos. O programa Entre Aspas, ele é direcionado aos trabalhadores da saúde, mas ele fica aberto para que outras pessoas, outros profissionais, servidor público, a população de modo geral, possa assistir. Neste momento, que recado você dá para os trabalhadores da saúde, um recado, orientação aos assistentes sociais e também aquela pessoa, aquela população que esteja nos assistindo como assistente social? Que se cuide, que a prevenção é o melhor remédio para, não só para o Covid, mas tudo isso em relação à saúde, né? Que se cuide e que principalmente trabalhe na efetivação de direitos, que seja feliz na sua profissão e que também procure o Sind Saúde, aquele que sofreu, que for servidor público do Estado, que se sindicalize, que venha, que estamos abertos aqui para dialogar, estamos abertos aqui para a escuta qualificada. O direcionamento do Sind Saúde é importante para você, mas é importante que você também dê sua opinião. Venha até aqui, converse conosco. Joana, com Entre Aspas,
Nessa edição está chegando ao fim e agradeço mais uma vez pela sua participação, pela sua disponibilidade de vir aqui conversar conosco. Eu que agradeço e me coloco à disposição para falar quando vocês precisarem. Muito obrigada também. Eu é que agradeço. O Entre Aspas fica por aqui. Nosso encontro está marcado na próxima edição. Até lá!